E agora, né, convidar para fazer parte da mesa nossa conferencista principal, com muita alegria, convido a Virgínia Fontes. Boa noite a todos e a todas. Que bom que vocês vieram. Que bom que estamos aqui esta noite para ouvir a professora Virgínia compartilhar conosco um tanto das suas pesquisas. Professora Virgínia, historiadora, com mestrado na Universidade Federal Fluminense, doutorado em filosofia, atua na pós-graduação em História, na mesma universidade, integra o IEFMAR, coordena o grupo de trabalho e orientação. Eu já faço aqui a divulgação do site, para quem quiser conhecer os trabalhos, www.trabalhoorientação.com.br, vocês vão achar muita coisa boa lá. Trabalhou na Fiocruz, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, onde também coordenou e participa do curso de especialização. Em atuação conjunta com a Escola Nacional de Saúde Pública, Ministério da Saúde, coordenou coletivamente a atua no mestrado profissional de Trabalho, Saúde, Ambiente e Movimentos Sociais. A professora Virgínia atua tanto na teoria e na filosofia da história, etimologia, história do Brasil, história contemporânea. É autora de Reflexões Impertinentes, que a gente não acha mais para comprar. O Brasil e o Capital Imperialismo, que a gente também não acha mais para comprar, e que acho que já passou da hora da gente né, publicar uma nova versão. Coautora de Hegemonia Burguesa na Educação, inúmeros artigos periódicos nacionais e internacionais, docente da Escola Nacional Prestando com trabalho, né, gente? Coordenadora do GT História e Marxismo, e integra diversos conselhos editoriais do país. Professora Virginia, muitíssimo obrigada. Sem mais demoras, lhe passamos a fala. Boa noite a todos, todas, todes. É uma satisfação estar aqui. Não é novidade eu estar aqui em Natal, mas é cada vez uma satisfação e uma felicidade, principalmente no show. Não pode tirar essa hora, né? Que é depois do trabalho, essa parte do encontro e da conversa. E estou feliz aqui de estar entre duas janas. Não é corriqueiro. Não, bom, antes de tudo, eu vou falar de catástrofe. Esse é o tema desse evento. Então, o título do evento já é Crise Climática, Desenvolvimento e Democracia, 3 catástrofes. Então, eu vou falar de catástrofe. A ideia, eu tenho o título de Que Contradições para o Futuro, não esperem que eu tenha solução, né? A gente vai começar a arranhar juntos um tema que, na verdade, a gente já devia estar trabalhando há décadas, mas a gente não consegue, a gente está enfrentando uma situação bem difícil. Então, eu quero começar falando de Gaza. Anteontem, Israel começou a bombardear o Líbano. Nós estamos assistindo um genocídio diariamente há um ano. Eu estava contando que tem um ano que eu, no Rio de Janeiro, como em Natal, faz calor, e no Rio de Janeiro, de noite, nem tem essa brisa que justifica a gente botar o lenço. Então, o lenço vai amarrado na minha bolsa há um ano, para todos os lugares que eu vou. A ignorância do que está acontecendo em Gaza, a má fé dos meios de comunicação, é terrível, porque o tempo inteiro estão dizendo que é como se Israel estivesse lutando com Hamas ou com Hezbollah, e não cercando, obrigando o deslocamento de 2 milhões de pessoas, tirando água, eletricidade, luz, comida, medicamento, e bombardeando hospitais e escolas e as pessoas já deslocadas, inclusive em acampamentos de deslocados. E agora vão começar a fazer isso também em Gaza. A estatística oficial está em torno de 45 mil mortos, se eu não me engano,
mas há estudos publicados no The Lancet, que é uma revista que exige referências severas, de que mais de 170 mil pessoas assassinadas. E agora nós estamos vendo o uso por Israel, que vem demonstrando em que se tornou o sionismo, na construção de um Estado teocrático, racista e genocida. Isso é uma tragédia para nós. Eu vou até ter um ponto nisso, que é sobre as falsificações históricas, mas eu acho que a gente não pode falar de tragédia sem olhar para isso como a expressão do que é possível acontecer agora, de maneira normalizada, em qualquer lugar. E teve um último, eu acho que a gente deve ficar mais atento ainda, que foi das explosões dos pagers e dos walkie-talkies, que foi semana passada, tanto no Líbano como no Irã, mas especialmente no Líbano, na qual essas maquininhas, que são nossas máquinas de uso diário, mostram que podem ser usadas com outros fins. E acho que a gente não pode olhar para isso. A gente fala de tecnologia, de inovação, etc. Essa é a forma mais mortífera de assassinar a possibilidade de comunicação que isso aqui ainda conserva. Então, falando nisso aqui, deixa eu abrir de novo, porque ele fecha. Então, eu dividi minha fala em 3 pontos, eu não sei se vai dar tempo, mas se não der tempo, eu digo a primeira é crise e humores, a segunda é tentando pensar, parar um pouco para organizar e ver qual o caminho que a gente precisa para pensar. Nós estamos numa universidade. Uma das nossas tarefas é a pesquisa para decifrar as condições da vida contemporânea, e não em termos de palavras abstratas, mas da concretude das relações sociais. E, no último, se der tempo, eu chego no desenvolvimento na democracia para abrir problemas, e não para resolver. Bom, tá, o título é Vivendo o Tempo das Catástrofes, né? Que contradições e para que futuro. Não preciso dizer para ninguém que a gente vive um tempo em que o colapso está colocado ali na esquina e que a gente está se dando conta disso. Um evento como esse, desse tamanho, diretamente ligado a esse tempo, mostra isso. Porém, é sempre importante lembrar que o tempo da catástrofe do colapso não começou nem mesmo com o debate da crise ambiental nos anos 50. Começou 5 anos antes com a bomba atômica. A bomba atômica foi lançada em 1945 em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Não teve nenhuma função militar propriamente, era uma bomba para colocar de joelhos o povo japonês. Não era para esse foi um procedimento que foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, nomeadamente por Hitler e por Mussolini, na liderança nazifascista, mas também por aliados, em especial Inglaterra e Estados Unidos, no massacre de populações civis. E a questão da bomba atômica não desde que ela foi usada pela primeira vez, e na sequência, quando ela se tornou, né, outros países acedem à bomba atômica, assim, se eu não me engano, são 10 países, eu não fiz o último levantamento, mas é em torno de 10 países que detêm o artefato atômico militar, tem outros países que têm possibilidade de desde que isso existe, o futuro da humanidade está comprometido. Não é de agora. É importante lembrar disso. Nós saímos da Segunda Guerra Mundial com o relógio do fim do mundo marcando todos os dias do quão próximos ou distantes nós estamos de uma eventual guerra nuclear. Vocês sabem que existe um relógio do fim do mundo, se não sabem, procurem. Existe, feito por físicos e medem o grau de risco ou de proximidade de que haja uma. Porque você sabe que uma bomba atômica não tem guerra, né? Exatamente. Um disparo também vai destruir tudo.
Possivelmente não vai destruir tudo neles próprios, mas vai destruir uma boa parte neles, e o que sobra, ninguém sabe o que vai ser. Nós já tivemos 2 momentos de muita agudização da crise atômica, um em 62, na crise de 2006 em Cuba, e nós estamos vivendo hoje, novamente, na mídia, o Putin, da Rússia, dizia que, caso os Estados Unidos liderem as armas de longo alcance, porque as armas de longo alcance vão fazer um efeito similar a bombas dentro do território russo, caso liberem. A ameaça atômica não está suspensa. E nós estamos vendo um genocídio. E como é que se lida com o genocídio quando os países civilizados fornecem armas? Nós fornecemos Estados Unidos, Alemanha, Brasil, ou fornecendo ou comprando armas, ou fornecendo ou comprando não, fornecendo combustível para Israel. Acho que essa não é uma questão pequena, um pouco para a gente se ressituar no tempo histórico da catástrofe. Como o título da mesa começa com crise, eu resolvi trazer a categoria da crise estrutural do Mesaros, que é uma categoria muito bem trabalhada, é uma categoria segura, mas nem sempre muito bem usada. A categoria de crise estrutural do Mesaros não quer dizer que agora começou a crise estrutural do capital. A categoria do Mesaros mostra que o capital é uma crise estrutural e que a crise constante, regular e permanente que o capital provoca no conjunto da vida social e na própria concorrência intercapitalista, chegou num ponto tal. Ele estava escrevendo isso no final da década de 90. O livro foi publicado em 2000. Chegou num ponto tal no qual nenhuma das soluções paliativas tem mais como ser encaminhada. E ele vai destacar 3 pontos nos quais nenhuma solução, nem sugestão de solução, nem promessa, nem nada pode aparecer na sociedade capitalista, e ele está falando da sociedade capitalista ocidental, basicamente, né? Que é a extensão do desemprego, a luta pela igualdade das mulheres e a questão ambiental. Em 2000, a gente agora anda décadas em cada ano. É bom que a gente tenha isso claro. Então, o que ele diz é que, se no passado foi possível extrair concessões e melhorias para os trabalhadores, isso agora está vetado. Então, aquela própria luta adaptativa, reformista, que de alguma maneira era acenada como possibilidade para frente, dali em diante está vetado. E, lógico, ele vai trazer também, ele vai trazer o Pesaros é um marxista, né? Não sei se vocês sabem. Ele, digamos, ele vai trazer, à luz do marxismo, questões e debates dentro do marxismo que são bastante relevantes. Eu não vou usar muito tempo nele, eu até queria depois levar um tempo mais, porque ele vai já anunciar alguma coisa que vai estar mais claramente demarcado para nós aqui no Brasil, no século XXI, ele está falando dos anos anteriores na Europa, é de que essa luta por conquistas de direitos dentro do Estado, de melhorias, etc., se revelou reversível. As conquistas foram ou estão sendo continuamente revertidas. Isso ele já está falando lá em 2000. Então, ele vai mencionar uma questão, que é uma questão que está colocada no marxismo, mas não estava colocada com tanta ênfase, que é, a incontrolabilidade do capital. Não é possível controlar o capital. E trazer a reflexão sobre o capital, em vez de usar o termo modo de produção, que é o termo que classicamente a gente usava, como sistema sociometabólico do capital. Em parte para trazer para a categoria o que já integrava a categoria, mas que muitas vezes ficava esquecido
que é a relação social da natureza. Então, acho que é uma... Bom, a mensagem vai fazer uma série de considerações sobre o alerta da tragédia que a gente está enfrentando, embora não seja a ênfase dele a bomba de 45, mas ela está lá presente. O empresário viveu, né, esse. Vamos acrescentar mais tragédia agora. Tá? Eu vou fazer uma sequência de tragédias, porque não dá para falsificar o processo. Então, o primeiro deles é o aumento da escala das expropriações no mundo inteiro, expropriações primárias e secundárias, portanto, expropriações, agora não mais só das terras, né? Mas das águas doces, das águas salgadas, ou de qualquer espaço de vida, expropriações de direitos, e seguem as expropriações do conhecimento, seguem as expropriações. Nós assistimos uma pandemia em que uma entidade empresarial sem fim lucrativo, Bill e Melinda Gates, que financiam a OMS, elas decidiram e impuseram na OMS que não houvesse abertura das patentes de vacina para os países, para nenhum país, e sim doação de vacina pronta. Então, essas vacinas prontas nunca chegaram na escala. No caso brasileiro, a gente comprou a vacina. Tá? Nossa, comprou vacina e comprou patente. Essa situação significa o crescimento de uma massa de trabalhadores que não tem proporção com os tempos históricos. Ainda que esse seja um processo que durou o século XX inteiro e continua atravessando o século XXI, é como se você aumentasse, ainda considerando que houve fenômenos que introduziram de um golpe massivamente milhões ou mesmo bilhões de trabalhadores no conjunto da força de trabalho para o capital no mundo, como foi a derrocada da União Soviética e do conjunto do leste europeu, e a China abrindo o mercado para a exploração dos trabalhos chineses, como é hoje a Índia, porque a China já está se modificando um pouco, mas é claro que essa escala leva a uma contradição enorme, a uma competição, uma concorrência entre os trabalhadores pela sobrevida. Portanto, tende a tornar esses trabalhadores mais plásticos e mais aderidos ao capital por necessidade de subsistência, e não por qualquer outra coisa. Por outro lado, entretanto, nessa massa enorme de trabalhadores, digamos que a pele se torna o ponto limite do sofrimento. Então, as grandes questões, como racismo, feminismo, questões de gênero, a questão indígena, a questão da xenofobia, a questão dos sotaques, etc., se tornam questões prementes, porque elas estão, ao mesmo tempo, jogando na concorrência entre os trabalhadores e no aprofundamento da sujeição de todos os trabalhadores. Então, esse aumento massivo dessa concorrência favorece a implantação de elos de ligação entre o capital, relembrando que o capital não é apenas a propriedade dos meios de produção. O capital é a propriedade da capacidade de fazer funcionar meios de produção. É importante que a gente lembre disso, isso já está no mar, o controle dos recursos sociais de produção. O Marx enfatiza bastante a propriedade dos meios de produção, mas ele sabe que quando ocorre o capital portador de juros e o capital fictício, aqueles capitais não são mais diretamente proprietários dos meios de produção, mas são eles que fazem funcionar os meios de produção. E a gente vê isso na Uber, claramente, o cara não precisa ser dono do carro, o motorista é o dono do carro. Mas é a Uber que permite que o carro funcione como capital para quem? Para a Uber, e não para o motorista.
É, então, você invisibiliza os laços de trabalho. Claro, há também, aqui na sequência de catálogo, tá? É uma reconfiguração das próprias burguesias do conjunto das classes dominantes, que a gente nem sempre segue na proporção que deveria seguir. Ontem, a testemunha foi ótimo, já dá uma série de informações sobre esses fenômenos, porque a gente tem a informação clara e correta de que as classes, né, os megabilionários, são cada vez menores no mundo, que um conjunto cada vez menor de proprietários controla uma dinâmica enorme de propriedade. Aliás, parênteses, saiu hoje no Valor Econômico, um jornal que eu não recomendo a leitura por distração, mas por pesquisa, sim. A tentativa, de novo, de fusão entre a Croton e a Edux, que são as duas concorrentes. Isso significa, se eu não me engano, 1,4 milhões de estudantes de um lado, 1,8 milhões de outro. E para ter uma noção. Então, os proprietários últimos ali são poucos, mas não são apenas os proprietários últimos que contam para a gente. A gente vai ter de pensar a conexão interproprietária que se coliga nas holdings, das holdings, que vai se coligar dentro dos fundos, porque as holdings têm fundos, os fundos têm holdings, os fundos financeiros, os bancos, etc. Então, a gente tem uma burguesia estreitamente entrelaçada e, além dos interesses diretos dessa burguesia diretamente proprietária, ela ainda nutre várias subburguesias que precisam tocar os negócios e explorar a força de trabalho, inclusive em aparelhos privados de hegemonia. Porque os dirigentes dos aparelhos privados de hegemonia são tratados como CEOs, né, os CEOs de empresas. E, em alguns casos, têm as suas cabeças e seu trabalho comprados a passe de jogador de exploração da força de trabalho, porque esse é o jogo que eles fazem. Mais catástrofe. Há uma perda de confiança total, legítima, compreensível, nas democracias liberais. Isso aí já está reconhecido em todos os jornais da direita, né? Os jornais da mídia proprietária. É a tal da desdemocratização, é a crise da democracia, etc. Então, lógico, uma formação, uma vida social que é incapaz de assegurar os direitos que foram conquistados da massa da população, mas segue cada vez mais garantindo os direitos da propriedade, tende a ser desacreditado mesmo. Por outro lado, eu não vou demorar nisso, a própria atuação burguesa, eu já repeti isso muitas vezes através de aparelhos privados de hegemonia, devastou a estrutura de representação parlamentar na maioria dos países, porque ela se apresenta como a política e a partidária, ela continua se apresentando como a partidária, mas não se apresenta mais como a política, porque depois que devastou a sua própria representação política, o caso brasileiro é evidente no PSDB, que devastou a sua própria representação política, precisa agora forjar lideranças políticas. Vocês conhecem o trabalho da Lehmann, do Ratz, etc., para forjar liderança política. E na brecha entre a burguesia dos APHs e a burguesia fascista, né? Ou, melhor dizendo, entre a representação política que aderiu à forma dos APHs e a representação política de tipo fascista, as burguesias oscilam, elas passeiam de umas para outras. E a gente está vendo essas práticas se generalizarem em muitos países, Espanha, França, Brasil, Argentina, e tem outros, mas eu não vou citar todo mundo, não.
Então, a cultura parece colapsar, né? Agora não tem mais cultura, é inteligência artificial, que, segundo os mesmos jornais da mídia mainstream, né, da mídia proprietária dominante internacional, não é nem inteligente nem artificial, é burra e é, faz uma quantidade enorme de bobagem. Aliás, cuidado! Toda vez que você faz uma pesquisa no Google, a primeira resposta é da inteligência artificial. Então, vão com cuidado. A gente sabe que o uso disseminado desse tipo de procedimento não é inteligência, porque não comum. Ela é construída a partir de uma massa de dados oferecido, mas a oferta dessa massa de dados já é feita, integrada pelas famosas mãos asiáticas, principalmente mãos asiáticas e africanas, que estão entrando os dados para as enciclopédias que precisam alimentar essa coisa chamada inteligência artificial. Bom, do ponto de vista da ciência, continuando esta página, tá? Eu não pretendo exaurir, mas acho que é importante a gente se dar conta. Do ponto de vista do conhecimento da ciência, cresce o negacionismo sobre práticas científicas. Não é só a Terra é redonda, mas a Terra é plana, né? Ou é quadrada, sei lá o que vocês acham. Mas isso já vem de algum tempo com criacionismo. Sabe o que é criacionismo? Vamos lá. Criacionismo é a suposição de que quem explica a verdadeira origem do mundo e da humanidade, do universo e da humanidade é a Bíblia. Porque foi criado, foi tudo criado por um ser. E, como vocês sabem, a Bíblia não é o livro sagrado da população humana. A Bíblia é livro sagrado de uma parcela pequena, numericamente, da população do planeta. E essa suposição criacionista lastreia posturas políticas teocráticas, que significa que o meu Deus é melhor do que o seu Deus, e porque o meu Deus é melhor e mais forte do que o seu Deus, eu posso te matar porque você é um infiel. Bom, mas eu não queria falar de religião, eu estava querendo falar de ciência. O criacionismo já vem sendo implementado nos Estados Unidos e vários estados da Federação Estadunidense já impuseram a Bíblia como livro didático obrigatório. No Brasil, isso vem acontecendo também. Ainda não como livro obrigatório, mas, pelo que eu saiba, pelo menos formalmente, embora praticamente é possível que já esteja sendo obrigatório. O negacionismo do conhecimento humano, o negacionismo da ciência, é evidentemente lastreado numa profunda falsificação do que é fazer ciência. Fazer ciência não é todo mundo igual na comunidade dos cientistas. Opa, vamos lá descobrir a verdade das coisas. Não, isso é uma tese popperiana ou do Raymond Aron, da comunidade dos sábios, que não tem disputas entre eles porque chegaram no Olimpo do conhecimento. Não, a produção do conhecimento é a produção da luta dentro do conhecimento e da luta em torno do que deve ser conhecido e como deve ser conhecido. A gente assiste na contemporaneidade, quando eu estou falando de tragédia, é a falsificação da ciência pelo grande capital. Falsificação mesmo, compra pesquisa. Compra, paga, exige que você pague para publicar em revista científica importante, exige que pague para fazer parecer. Quem é que escolhe aqueles pareceres? Não tem mais nenhuma regra de conhecimento, ou democrático, ou socializante naquele negócio. Então, porque o que interessa é estimular concorrência nessa produção. Vou dar só alguns exemplos. Vocês passaram a infância de vocês comendo biscoito e tomando Coca-Cola. E a família acreditando que aquilo alimentava as crianças. Lógico, tem uma luta infeliz para botar lá aquela etiqueta preta. Na Coca-Cola não tem ainda, que eu saiba.
mas nos biscoitos já apareceu. Em alguns países já começa a aparecer. É uma vergonha, tem uma falsificação. Então, você deu veneno para as crianças. No caso brasileiro, o biscoito das crianças era o biscoito maisena, o Maria. Não sei se vocês já olharam a embalagem do biscoito maisena ou Maria. Tudo trigênico. Tem lá no quê? Tanto assim, um pouco para a gente pensar as falsificações que estão no curso dentro do universo científico. Então, é claro que alguma hora vai dar negacionismo. Em vez de dar a desconfiança que nós precisamos frente a uma palavra da ciência que se impõe como uma verdade de cima para baixo, e essa a gente precisa ter, que foi estimulando, foi a negação completa da ciência. E profissionais muito bem pagos para fazer esse tipo Pasternak. Aquela Natália Pasternak na televisão, e outros, tem mais um montão. E financiados por empresas não vão fazer. Elas não vão ser financiadas diretamente. Elas vão ser impulsionadas. Então. Elas vão ser convidadas para fazer palestras bem pagas nas universidades, etc, etc. O recibo de compra e venda, a gente não vai ter. Bom, já falei da guerra nuclear e da intensificação, mas é importante falar da falsificação do antissemitismo. Quem, como nós, lutou a vida inteira contra o racismo, lutou também contra o antissemitismo. E essa é uma luta fundamental. É uma luta que não pode ser negada. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, hoje, aqueles que lutam contra o sionismo genocida do Estado de Israel são equiparados a antissemitas e perseguidos como antissemitas. Percebe as falsificações? É isso que eu estou querendo botar. Não só isso, teve uma passeata na França. Vou pegar o caso da França, que eu conheço melhor. Teve uma passeata na França, convocada pelo governo Macron, que faz essa belezura, e quem estava na linha de frente dessa passeata, o partido da família Le Pen, que atualmente é da Marine Le Pen, que é o partido classicamente fascista da França, que agora se chama Rassemblement National, Reunião Nacional, ou alguma coisa assim, que apoiou a perseguição aos judeus na França durante a Segunda Guerra Mundial, apoiou o governo Pétain, que mandou um monte de judeus para as câmaras de gás, em Auschwitz e em outros lugares. Então, a gente está chegando no cúmulo. É óbvio que a desconfiança reina. E a gente vai ter de entender isso, que a desconfiança reina na gente também. Ainda tem outras bombas, eu vou pular. Tá? A bomba dólar, a escalada demográfica, a bomba demográfica. Vocês sabem que depois do salto demográfico, a gente está assistindo um recuo demográfico. Bom, vou pular tudo isso, os racismos, etc. Essa visão terrível da situação atual, ela não é falsa. Ela é verdadeira, mas ela é absolutamente impotente para enfrentar esse conjunto de questões. Então, como é que a gente pode pensar em enfrentar isso? A primeira delas, eu acho que a gente tem de distinguir as crises. Né? A gente sabe, desde março, que não há soluções paliativas para o capital. Então, portanto, se a gente acreditou ao longo do século XX inteiro no cortejo da social-democracia e depois dos partidos socialistas, social-liberais, e agora, sei lá que nome que a gente dá para isso, acho que a gente ainda não está conseguindo inventar nome na mesma proporção. Se a gente precisava de prova, a gente tem as provas ao longo de todo o século XX, de que a atuação, desde a social-democracia, passando pelo social-liberalismo, né? Social-democracia no pós-Segunda Guerra Mundial, social-liberalismo, etc., não são capazes de colocar
Nossa, está dando profit? Não são capazes de colocar preço. Então, isso já estava no Marx. Marx não assistiu à extensão da social-democracia, mas esse já foi a crítica do Lenin, depois vai ter a crítica do Gramsci. A gente vai continuar tendo outras social-democracias, eu não comunia, mas vai continuar tendo outras vertentes desse processo. Essa, eu diria, é o nosso plano de fundo. Mas nós temos outra crise, que está acelerando essa massa de crises que eu falei, essa massa de catástrofe, que é uma crise caracteristicamente ocidental da dinâmica capital imperialista. Por que eu estou separando as duas? Porque a primeira pega o mundo todo, e pega a China, cuja condição de crise eu não tenho como analisar. Estou esperando que a Esther fale. Eu só vou quando ela já abriu o caminho. Peraí, muito chato. Eu entendi. Falei com o Ritbet. Quando voltar. Porque essa crise ocidental, eu venho chamando da crise capital imperialista. Porque ela tem um cortejo, não consigo. Eu acho que eu estou com alergia. Então, falando. Olha, alergia, bebendo água. Eu vou para Brasília depois. Pensa. Essa crise ocidental atinge o que eu estudei como capital imperialista. Não porque deslancha, mas porque mostrou a impotência da estratégia burguesa do capital imperialista de contê-lo. E ela se defronta agora com a exasperação dos racismos, que era o que queria controlar, das colonizações, que era o que fingia não fazer, do machismo e da segregação de gêneros, que continua a piorar. Não é que os gêneros estejam segregados, mas as posições relativas não se alteram na escala social. Então, portanto, a própria atuação dos aparelhos privados de hegemonia mostrou seus limites, mas continua atuando. Eles não pararam. Eles continuam fazendo uma atuação intensa com o movimento feminista, com o movimento antirracista. Não, mas além que eu já estou bem. Isso aqui eu estou com medo de ficar. Fica para daqui a pouco, está indo. É um negócio que todo mundo já viveu isso, é horroroso. E eu fico muito impaciente de não conseguir falar. A fala é. Bom, então, essa crise, eu estou tentando separar as duas analiticamente, porque as duas vão juntas. É isso. Para a gente um pouco entender, porque nesse bojo da crise reaparece uma espécie de nacionalismo falsificado, ainda mais brutalmente do que as falsificações, que eu já falei anteriormente, que, por um lado, se assemelham àqueles que levaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é uma competição de mercados. Por outro, eles são tão caricaturais como o Milley indo para Israel,
o Bolsonaro batendo continência junto com as Forças Armadas brasileiras para a bandeira americana. São muito caricaturados, mas fazem isso. E guerras como a de Gaza, em que o viés civilizador ocidental desaparece. Não que eles civilizassem alguma coisa, mas era a propaganda oficial. Acabou. Agora é o racismo, no caso europeu, islamofóbico, e facilmente reproduzível para qualquer racismo. Eu estou pulando aqui. Bom, tanto a crise estrutural que o Medeiros fala, quanto a crise ocidental da dinâmica capital imperialista, não se resolve pelo capital e não se resolve por um colapso do capital. Se houver colapso, o colapso é da humanidade e não do capital. Pode até ser, desgraçadamente, que o que sobe seja capital. Se é que vai sobrar alguma coisa. Eu acho que a gente está diante de uma situação que é uma situação crítica, e eu nem falei do ambiente diretamente, mas acho que nem preciso falar. Acho que eu abri aqui a torneira do ambiente, a gente não sai mais hoje. Então, a gente precisa voltar, ter a calma de pensar como é que a gente organiza isso. Você vê, até na idade. É uma calma que é muito relativa, porque é urgente, mas a gente precisa ter a calma para relacionar esses elementos, para pensar qual é a estrutura dorsal disso e para lembrar que as contradições são a base a partir da qual se podem exigir enfrentamentos consistentes e consequentes à dinâmica social prevalecente contemporaneamente, isto é, do capital. E, portanto, a fazer os enfrentamentos às burguesias. O socialismo não é expressão de um desejo. A socialização não é expressão de um desejo. A socialização é um movimento do real. Se a gente não conseguir identificar esse movimento do real, nós estaremos completamente desamparados para o enfrentamento da luta. Agora, se eu chego no tema do desenvolvimento da democracia, claro, eu vou só arranhar, vou trazer algumas questões para a gente. Eu já venho pensando nisso há muito tempo. Parece que a cada vez que a gente para e pensa de novo, tem mais coisa para desafiar. Então, diante da questão ambiental, da dimensão da questão ambiental, que seguramente foi muito pouco introjetada pelo conjunto do movimento socialista, comunista, etc., ao longo do século XX, isso não é um demérito, isso faz parte do processo de luta, mas não foi. A gente precisa voltar para as nossas referências para entender qual é o fundamento da discussão do que é desenvolvimento e do que é força produtiva. E eu acho que a gente precisa desvencilhar a categoria de força produtiva de um espartilho que, principalmente depois da Segunda Internacional, mas não só, não foi só a Segunda Internacional, virou uma camisa de força para essa categoria. No Marx, a grande questão é a relação entre forças produtivas e relações de produção. Ou, em outros termos, a capacidade humana de se relacionar com a natureza e os meios que usa para se relacionar com a natureza e as relações sociais que amarram, enfeixam, direcionam essas relações. Está certo? Ora, a contradição fundamental do Marx é entre a socialização das forças produtivas e a proteção privada das relações de produção. Então, portanto, o tema central é socialização. Não é tecnologia, não é técnica, embora a técnica seja importante, não é. Ontem a gente já teve uma palestra sobre não há determinação ou determinismo tecnológico, hora nenhuma no Marx. Embora haja o reconhecimento da importância da construção de ferramentas ou da construção de elementos capazes
de potencializar a produção requerida pelos seres sociais na relação com a natureza. Qualquer determinismo tecnológico é a expressão das relações de produção, bloqueando a socialização das forças produtivas. Então, a gente vai ter, é trabalhoso fazer isso, vamos ter de voltar a mexer nisso, porque, em boa medida, no cenário internacional, a luta entre modos de ser diversos, digamos, países dirigidos por partidos comunistas, que o país seja comunista ou não. Tá? País comunista a gente não tem nenhum, a gente sabe. O máximo pode ser aspirante a socialismo. Né? Mas países que foram dirigidos por partidos comunistas ou ainda são, tendem a entrar em profunda competição com a estrutura produtiva capitalista. Não só aqueles que conseguem, né? Porque os outros são imediatamente cercados, bloqueados. As populações colocadas sob fome, e o caso de Cuba, Venezuela, Irã, são bastante eloquentes, Coreia, são bastante eloquentes do que pode significar um bloqueio deles. No caso de alguns países maiores, esse bloqueio pode funcionar como funciona para a China, como estímulo, como acicate. Mas para outros, não. Para outros, é a devastação. Então, vai ter estímulo em situações catastróficas. Porém, Cuba resiste. Então, a gente tem já comidas e voltas. Né? Ainda, o padrão, não é possível construir um padrão diferente de processo produtivo num único país, muito menos no Bahia. Mas tem centelhas, tem lampejos, tem brechas que a gente vai precisar aprender a ver como possibilidades para além daqueles países, ainda que, no caso de Cuba, não, mas no caso da Venezuela e da China, ainda que as relações sociais são diretamente capitalistas, né? De mercado, explicitamente capitalistas. A discussão, o que interessa para a gente é o que pode vir a ser socialização das forças produtivas. Porque isso significa, e mais um elemento a introduzir, a capacidade de coordenar a ação em cooperação em grande escala. Esse é um desafio para a gente, porque a gente hoje viu também a palestra lá sobre gestão. O princípio da gestão é a abstração, é o que é melhor, as boas práticas, é o que é bom, mas não diz o modo de ser. Então, o que é bom para o capital e a gente vai fazer o que de cima para baixo é definido. Ora, nós precisamos reaprender a coordenar nossas ações. A greve é um momento maravilhoso. Então, os sindicatos têm muitos defeitos. Então, milhares, e a gente já conhece muitos deles. Mas a greve e a luta sindical tem um ponto, especialmente a greve, que é o momento em que o funcionamento da nossa tarefa regular sai da mão da autoridade imposta e vem para a nossa mão. É o momento em que as separações hierárquicas se rompem, porque a gente está na luta. É um momento de aprendizado intenso. Eu tenho muito professor jovem. Eu tenho certeza que muitos que estavam participando da greve não conheciam quase nada da história da universidade, quase nada da história das lutas por salário, quase nada da história do antes, quase nada da história do sindicato. É um momento em que há uma acelerada no conhecimento absolutamente impressionante. Então, portanto, voltar a pensar aquilo que está no fundamento do marxismo como socialização das forças produtivas contra as relações de produção, mas não limitando a socialização das forças produtivas, nem a tecnologia, sem excluir a tecnologia, nem ao comando unificado do capital, porque o comando unificado do capital é o que faz que, ao mesmo tempo, ele socializa para ele.
Vamos de novo pegar o exemplo do Uber. Todo o número da própria Uber são 100 milhões de motoristas para ele. Então, tem uma socialização brutal da atividade. Não só entre os trabalhadores, que estão socializando as corridas, as entregas, etc., mas no conjunto da vida social, porque é impossível que exista um trabalhador sem fábrica de automóvel, sem gasolina, sem... Isso tem uma sequência de outros processos que precisam estar. Então, por que eu vou insistir na questão da coordenação e da ação cooperativa? Vai voltar ali o capítulo 5 do Capital sobre a... Não tenho certeza. É o capítulo do Capital sobre a cooperação, porque ali está colocado uma discussão que é uma discussão importante. Nós precisamos voltar a construir uma certa confiança entre nós que não podemos. E não. A falsificação está colocada permanentemente pela grande mídia e pelas redes sociais de que nós somos apenas átomos isolados que só podem xingar, só podem desconfiar e xingar. Não são capazes de fazer. Mas nós somos. Lógico, um dos nossos papéis uma das nossas tarefas na universidade é analisar a dominação de classes. Ontem a gente teve uma mesa excelente sobre isso, né? Com a Esther, a Jana e o Marconi, né? Exatamente sobre a dominação. Mas a gente vai sair mais longe do que pegar da porcaria há 20 anos. Mas a gente vai precisar ir mais longe, todos nós. A gente vai precisar achar lutas que estão por abaixo e por trás daquela dominação, para reencontrar o nosso chão. Porque as desconfianças, a descrença, a desqualificação, etc., vão levando a gente a se afastar, porque é o mundo real no qual a gente precisa se ancorar, precisa ficar raiz para construir coordenação comum, atuação em cooperação. Porque se envolve direção. Direção não significa entregar para um gestor de direção. Significa construir a direção e atribuir a alguém papel. Mas isso não significa atribuir a propriedade do papel, tal como vem acontecendo no legislativo. Você é eleito, você é dono da cadeira. A gente está perdendo, inclusive, a confiança dos nossos eleitos. A gente, aliás, não tem confiança nos nossos eleitos há muito tempo, porque é um drama. Então, faz parte lá da lista. Eu vou usar aqui um negócio que eu fiz para mim, um pouco para facilitar a vida, para a gente ter um linguajar mais padrão, mas isso aí merece um estudo bem mais aprofundado. Porque a gente está mal acostumado a os termos propostos pela própria dinâmica capitalista, né? Então, além disso, o termo necessidade, vocês aqui deve ter bastante gente de rede social, sabe que é um termo acho que é o mais polissêmico de todos, é o que tem mais debate sobre isso. E tem todo o debate da Agnes Heller sobre a questão da necessidade do cotidiano. Tem até matérias aqui do Rio Grande do Norte, Centro Social, 10 minutos. Vamos parar. Porque a gente, muitas vezes, está usando, no lugar das nossas palavras, o termo demanda. E lembra a todos que demanda é um termo mercantil, que responde a uma oferta que precisa ser realizada, de uma mercadoria que precisa ser realizada no mercado, e que essa realização depende da demanda. Então, eu estou tentando trabalhar, mas não estou propondo ainda nada muito específico, lembrando que o termo necessidade diz respeito sempre a... Vou repetir, né, a tautologia total. Necessidades construídas socialmente. Não há necessidade. Não há nada no espectro do humano que não seja construído socialmente. Mas o caso das necessidades, elas são uma capacidade do ser social de responder a necessidades pré-existentes, produzindo novas. A própria resposta já pode ser essa produção. E ela é sempre fruto
de uma construção sociohistórica. Não, há necessidades abstratas no mundo, há necessidades concretas, sociohistoricamente colocadas, inclusive as biológicas, que eu vou sugerir, para mim, não para vocês, que usar a expressão carência ou carecimento, separando, né? Porque a carência e o carecimento pode corresponder ao nível mais baixo da subsistência. Também é sociohistórica. Não existe carecimento do ser social, seja absolutamente natural, como não existe Robinson Crusoe. Né? Demandas são solicitações ou mercantis e reivindicações são formas de luta. Então, era aí que eu queria chegar. Reivindicação não é demanda. Reivindicação é luta. Porque a gente está se acostumando a chamar tudo que a gente precisa de necessidade e tudo que a gente quer de demanda. De alguma maneira, a gente está convocando o mercado para a solução dos problemas que ele cria. Eu acho que esse processo é o mais óbvio de transformação da luta em seu contrário, portanto, da falsificação, né? Que é quando as classes dominantes reconhecem as como legítimas, mas das reivindicações, elas só podem peneirar aquelas que são aceitáveis e que, portanto, não colocam em risco o seu próprio funcionamento, elas precisam converter o que era reivindicação em demanda. E a gente está aceitando. E, na sequência, a reivindicação, que é capturada e convertida em demanda, na sequência vira necessidade. Histórico colocado. Então, é uma maneira da gente começar a lidar, sair desse ambiente de falsificação. Claro, eu não tenho a chave, mas eu acho que é uma questão importante. Então, eu vou trazer algumas lutas na base de alguns desses processos que eu falei dos horrores, para a gente lembrar que eles não nascem nem da presciência, nem da capacidade extraordinária de visão e antecipação que o capital tem ou que as burguesias têm sobre a atuação popular, mas emerge da luta. Já falei da ciência, né? Já comentei das lutas na ciência. Mas se a gente olhar, a luta na ciência é exatamente a luta pelos processos de democratização, socialização do conhecimento de um lado, e de outro, pela imposição de limitações através de formas mercantis, de forma a converter conhecimento em demanda. As bolsas, os editais, a construção social dos editais, deixam de expressar a busca pela construção do conhecimento capaz de socializar, pela adequação da produção do conhecimento a quem define o edital. Se separa, portanto, da classe. Mas se a gente olhar, essas lutas estão claríssimas hoje no mundo dentro da questão ambiental. Vocês sabem que o IPCC, aquele negócio, né, que faz, o painel intergovernamental de mudança climática, que não sei por que a gente fala assim aí em inglês, e eu não falo inglês, então cada vez eu tenho que pensar, não troco. Então, eu não falo inglês, mas eu leio alguma coisa. Né? Afinal, nesse Brasil, eu não falo nada de inglês, você não fala com o seu vizinho. O IPCC, por exemplo, é um painel constituído por uma enorme, são algumas centenas de cientistas do mundo inteiro, cuidadosamente filtrados. O IPCC, há anos, vem dizendo, atenção, estamos diante da catástrofe. Atenção, estamos diante da catástrofe. Bom, esses cuidadosamente selecionados estão no mundo, eles não estão, eles são bem pagos, eles recebem algum para ir lá para esses painéis. Mas eles estão alertando para a catástrofe ambiental. É interesse deles alertar? Não deixa de ser, né? Pode ganhar mais uma graninha se reforçar a tragédia ambiental. Porém, os governos
já prevê o que eles podem fazer e, portanto, os governos não fazem. Os relatórios divulgados não são os relatórios elaborados pelos cientistas, mas os que passam pelo filtro dos governos. Aí, nos encontros do IPCC, já são com os governos, etc. Bom, o que a gente está assistindo é que, dentro da ciência mais filtrada, a tensão está aberta, a luta está aberta. E a luta vem isso obrigando, mesmo aqueles mais adequados ao capital, que é o capitalismo verde. Não, dá para mitigar, dá para reduzir os problemas, não, dá, está tudo certo, está tranquilo, a gente vai inventar um jeito, a gente vai fazer captura de CO2 por geoengenharia. Mesmo esses estão alertando o quê? O risco maior é racismo. E o ponto dramático, a condição de virar essa catástrofe ambiental, que já está em curso, que não tem mais como voltar atrás. Voltar atrás não tem mais, no máximo. Poderia fazer diminuir a aceleração, ou parar. Mas até aqui, nada aconteceu. Não é que nada aconteceu. Aconteceu um 0, alguma coisa que não altera nada. Porque a catástrofe ambiental não cabe dentro das fronteiras nacionais. A catástrofe ambiental não é mais um problema que atinja um elemento ou outro. A questão ambiental traz o conjunto da classe trabalhadora no mundo e o conjunto da propriedade, da capacidade de explorar essa classe trabalhadora do outro. E a gente tem que enxergar isso. Como? Não sei. Mas a gente vai ter que enxergar e bem para poder enfrentar a luta. Eu vou pegar alguns exemplos de como lutas vão sendo mais ou menos adequadas, ou como determinadas reivindicações vão sendo convertidas em demandas e depois em necessidades. Feminismo dos anos 50. Então, que é um feminismo dito de feminismo de classe média, né? Então, feminismo dos anos 50 se solda com o quê? Máquina de lavar, batedeira de bolo, e são importantes, são. Não altera nada das relações sociais. Ao contrário, reforça as relações de sujeição feminina à reprodução social, né? As condições da reprodução social. Mas vão ser apresentadas como solução. É uma falsificação da luta, certo? São exemplos meio banais, porque a gente teria de pensar muito mais coisa. Se a gente pegar a questão da luta antirracista, a gente vai ver. A primeira é sempre a violência que ataca, né? Mata a liderança, devasta no mundo todo. O racismo não é privilégio dos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos seja o país que, digamos, portou a bandeira do racismo lá no alto mais tempo, mais do que a África do Sul ainda, embora a África do Sul, os Estados Unidos tinham segregação. As lutas antirracistas que não pararam com a violência, não pararam, continuam, né? O que é que vai entrar como demanda? Produtos para negros e negras. Lógico, é ganho? Claro que é. Mas é conversão de reivindicação em demanda e de demanda em necessidade, que agora só pode ser satisfeita mercantilmente. Nós temos de aprofundar a nossa crítica. A questão ambiental é bem claro nisso também, né? Que agora já não dá mais para eles conseguirem capturar carbono na floresta amazônica, pelo menos por enquanto. Porque pois a floresta agora está emitindo, não está mais capturando. O tempo finalizou. Não fica à vontade, não, senão fala muito, a gente prepara muita coisa. Tá? Eu quero concluir, você está estreitamente ligado com a questão da democracia. O nosso tema hoje, para enfrentar esse volume de questões, a meu juízo, é lembrar que a análise marxiana, a luta marxista, mesmo dos vários marxistas, mesmo com equívocos,
tem como base a socialização da existência, ou a socialização das forças produtivas, da capacidade de lidar com a natureza, contra o espartilho da propriedade do capital. Isso está aberto inteiro. A gente pode analisar como esse espartilho atua, mas a gente precisa reencontrar a luta dessas raízes, porque me parece que, assim como no início do século, quando os revolucionários do início do século XX, né, Marx e Engels, em primeiro lugar, mas depois Lenin, Trotsky, Gramsci, Rosa Luxemburgo, quando esses nossos clássicos revolucionários estavam lutando, essa questão está no centro. É sair da armadilha de um decide e a massa executa. Um concebe, outro executa. E o Gramsci tem um papel importante nisso, porque o Gramsci mostra que, e eu acho que essa fala, uma catástrofe, a falsificação com o nosso design, para ver que a gente não está imune a isso, mostra o quê? Que, no fundo, a vida social, no fundo do conjunto das classes trabalhadoras, resta sempre um ponto de bom senso no meio do senso comum. A tarefa das burguesias no mundo contemporâneo é matar esse ponto de bom senso, é eliminar esse ponto de bom senso. E, de alguma maneira, uma parte de nós da esquerda esquecemos não só que esse ponto de bom senso ainda está lá, como a nossa tarefa é mostrar esse bom senso, organizar esse bom senso, socializar esse bom senso, agora como unificação do ser singular. Nós estamos doentes, adoecidos, cansados, desconfiados e sofridos. E é exatamente nessas condições que a gente precisa achar esse grão de bom senso que permite a gente reverter o que é falsificação, o que é sujeição, o que é subalternização, na expectativa de enfrentar não o mundo lindo que a gente esperava, mas o mundo real que está aí, destruído como está. Ele é nosso e a gente pode ainda construir alguma coisa se tentar. Se não tentar, não teremos mais nada onde socializar. É isso. Obrigado. Obrigada, Virginia. Fico aqui nessa difícil tarefa de organização do tempo para uma plateia diversa que veio exclusivamente te escutar. Bom, vamos abrir o único bloco de 5 questões para poder, 5 considerações ou comentários para a gente dialogar a partir disso. Eu vou fazer as inscrições. Quem, no primeiro momento, levanta a mão e, a partir disso, a gente vai colocando. Como é teu nome? Larissa. Certo? Mariana? Marina. Larissa, Marina. Você lá atrás? Felipe. Ok, vamos iniciar, e aí na fala de Larissa, as pessoas ainda se inscrevem, tem mais 2 inscrições aqui. Pode ir, por favor, Larissa. Ou a gente deixa aquele de lá. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todas e todos. Eu sou Larissa, sou professora do Departamento de História de Séries, aqui da UFRN. A senhora não me conhece, mas eu conheço muito a senhora, porque eu sou muito amiga da Ana Carolina Reginato, do João, fazem parte do seu grupo. Pois é. Enfim, eu fiquei pensando sobre a questão, obviamente, da crise ambiental, que eu acho que é a nossa crise mais próxima, né, que é, dentre todas as crises, a que está prometendo nos matar mais cedo. Eu costumo dizer que, fora algumas partes do litoral do Brasil,
o resto do Brasil isso não é engraçado, mas ou tá pegando fogo, ou tá debaixo de água, né? O que é uma contradição também, um sinal muito drástico desse desequilíbrio ambiental que, obviamente, tem uma razão, né? A forma como o capitalismo usou os recursos naturais, explorou a força de trabalho, enfim. E eu tenho uma coisa que me incomoda muito, e que virou, eu sou professora e uso as redes sociais, felizmente menos hoje do que na época da pandemia, mas existe uma coisa que me incomoda muito entre as novas gerações, que é, ao mesmo tempo em que eles percebem que a causa maior desse desastre natural é um sistema que explora, que leva às últimas consequências as relações, que submete, que é imperialista, que é o capitalismo, né, eles se isentam de uma responsabilidade ou de uma função individual e coletiva, né, enquanto sociedade, de promover pequenas, médias ou grandes ações que possam não reverter completamente, mas pelo menos impor dentro dessa lógica uma mobilização social ou uma... Então, é aquela famosa frase, né, do Twitter, do Instagram, enfim, tem muita gente jovem aqui, vocês sabem como é isso. Para que eu vou desligar a luz da minha sala se o capitalismo está consumindo grande parte da energia na produção do agronegócio? Eu fiquei pensando sobre isso no final da sua fala, porque aqui do lado nós temos um projeto coordenado pelo professor Robério, chamado Arboriza Natal, que é um projeto maravilhoso, que no Rio Grande do Norte já foi responsável por plantar algumas dezenas de milhares de mudas, não só na cidade de Natal, mas também em várias outras cidades, inclusive na região de Seridó, na qual eu trabalho. E aí eu fico me perguntando que se não fosse a iniciativa, talvez individual, ou de um pequeno grupo de pessoas, de fazer um projeto como esse, né, nós não teríamos absolutamente nada em termos, né, de restauração de uma fauna e flora local, mesmo que numa microesfera, numa microescala, né, que tem dado muitos resultados e que, enfim, né, é o resultado aí de uma posição, de um posicionamento, ele tem uma atuação política, ele é vereador na cidade, enfim, está indo para uma reeleição. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa percepção, não sei se da atual geração, que é muito contraditória, né, ao mesmo tempo, que faz uma leitura bastante precisa da causa dessas consequências que nós estamos vivendo hoje, mas que também se retira do campo da luta, dizendo, essa responsabilidade não é minha, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que, de repente, desligar a luz da sala não vai fazer tanto impacto assim, não é isso que eu estou pedindo para vocês, né? Então, é mais para a gente discutir um pouco sobre essa dimensão da luta, tanto individual como coletiva, que eu acho que se perdeu muito, né? Enfim, era sobre isso. Obrigada. Não, vou perguntar não, só ainda não. Eita. Oi, boa noite. Ai, meu Deus. É o microfone, que não pode virar o fundo para cá. Esse fundo para cima. Assim, não pode virar para cá. Então, assim. Virar, vai ser mas não entendi o que eu tenho que fazer. E ele fica... Ai, dá pra ver assim, não dá não? Não dá pra me ouvir? Vai mais para trás. Acho que dá pra ouvir. Pronto, agora vai dar certo. Pronto, né? Boa noite. Eu sou Marina, sou estudante aqui da UF. E, enfim, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você colocava, porque quando você fala das crises, das tragédias, a gente hoje, tipo, tem uma particularidade do que a gente está vivendo, que é o esgotamento do ciclo neoliberal e as crises orgânicas a nível internacional. E aí eu acho que do que você partiu falando, que foi a questão da Palestina, né, e do genocídio do Estado sionista de Israel, acho que ajuda a pensar isso de maneira bastante gráfica, porque colocou toda uma crise para o Partido Democrata nos Estados Unidos, enfim, em virtude de diretamente financiar e garantir que o genocídio aconteça, enfim, colocando, inclusive sendo mais uma das expressões de algum nível de, enfim,
de questionamento e um pouco da crise, esgotamento mesmo desse ciclo neoliberal que é encabeçado pelos próprios Estados Unidos, né? Só que justamente muito do que acontece hoje é se apontar para saídas reformistas, né? Como inclusive agora a gente está vendo com a candidatura da própria Kamala Harris, né? Que, enfim, já falou e declarou que vai seguir apoiando Israel, que apoia Israel, e não é definitivamente uma saída tanto para o genocídio em Gaza, tanto para a libertação dos palestinos, tampouco para os trabalhadores estadunidenses e de todo mundo. Porque, na verdade, o que você tem que pensar como saída são, por exemplo, enfim, porque a gente escuta, né? Foi você falando aqui, mas também é toda vez que a gente liga a TV e vê o nível de tragédia e desgraça que está acontecendo. Mas que justamente, se apresenta uma saída, né, que é muito mais, que é realmente potente e eficaz, muito diferente do que são saídas reformistas, que é a luta de classes, né, e essa não passa no jornal, não nome de burguesa. E agora, enfim, agora a gente viu acampamentos em várias universidades do mundo em defesa da Palestina, em defesa do povo palestino, atos massivos internacionalmente em defesa do povo palestino. Agora tem a greve da Boeing, né, nos Estados Unidos, também bastante significativa e que coloca bastante o sujeito de quem pode ser essa transformação, né, que é a classe trabalhadora e que tem na sua linha de frente povos oprimidos, né, que você estava falando da pele, que marca muito hoje, e também, tipo, no próprios Estados Unidos, há pouco tempo atrás, outro pontapé, inclusive de crise também no Partido Democrata, foi o Black Lives Matter, foram negros saindo às ruas contra a violência policial, que, enfim, finalizou, inclusive, com uma onda de sindicalização de juventude, querendo realmente, enfim, se enfrentar com isso por meio finalizando, desculpa, por meio, da organização, né? E, nesse sentido, acho que é bastante central para pensar tudo isso que a gente estava falando aqui, como você, inclusive, retomou algumas vezes, só é possível recuperando o marxismo, né? E para poder pensar a ruptura metabólica, que não deixa, na verdade, uma relação harmônica entre o homem e a natureza, e para isso é justamente importante retomar duas ideias centrais, que você estava falando também de auto-organização, né, e conselhos para pensar como planificar a sociedade e a gente, de fato, socializar o que há, né? E, enfim, o que eu queria colocar é como que a gente pode pensar como conectar essas experiências com retomar as ideias do marxismo a partir de exemplos de luta hoje. Inclusive, bem rapidamente, um dos exemplos de luta são os terceirizados daqui da UFRN, que mensalmente, inclusive, paralisam o seu trabalho, fazem fechar RU, biblioteca, por atrás de salário. Desculpa o tempo. Olá, boa noite. Queria agradecer primeiramente o excelente debate, né? Colocou muitas questões importantes da atualidade, que envolvem, né, o planeta como um todo, e queria fazer 3 perguntas que estão relacionadas entre si. Relaciona a questão, né, das crises, principalmente no campo político, né, nas tensões bélicas que a gente tem visto, e queria saber o que a senhora acha, né, o que a senhora pensa sobre o papel da China no planeta atualmente, né, em relação a essas crises, principalmente no campo bélico, né, e na disputa político-econômica, né. Se a China representa algum contraponto, né, já que se intitula uma experiência socialista ou orientada ao socialismo, né, e caso não seja possível, por exemplo, considerá-la, né, como uma experiência socialista que se contrapõe, né, ao império capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos, o que a gente poderia apreender, né, de falha das experiências socialistas que já houveram, né, para construir uma nova que realmente possa, né, se contrapor e trazer uma mudança para o planeta, né. E a última seria, né, na verdade, foram essas, as 3. Isso mesmo. E qual o papel da China, né, atualmente no planeta, se ela poderia ser considerada ou não, né, acho que são 2, na verdade. E se
Só uma linha de aglomeração. Essa é uma dúvida. Boa noite. Oi, boa noite. Sí, como aqui, deste lado. Boa noite a todas, a todos. Virginia, de novo, boa noite. Uma alegria, mesmo com notícias catastróficas, sempre muito bom te ouvir. Quero saudar o fato de tu teres começado a tua fala com a denúncia do genocídio em Gaza, né? Fundamental, e eu creio que em cada oportunidade que a gente tem que fazer isto, tem que insistir com boicote acadêmico ao Estado sionista de Israel. Tem muitas universidades ainda que assinam convênios, que assinam acordos de cooperação com o Estado sionista, e nós temos que bloquear em todos os sentidos, interditar a qualquer tipo de relação econômica, acadêmica, comercial, que for, com o Estado sionista de Israel. Pergunta bem concreta. Você fez referência à inteligência artificial, que nem é tão inteligente, nem é tão artificial, mas me preocupam os efeitos da questão das redes e da questão da mal chamada inteligência artificial. Até que ponto estas novas tecnologias não estão produzindo uma mudança antropológica que nos leva ainda mais para o buraco? Estou pensando aqui nas novas gerações, aqueles que somos professores, aqueles que gostamos de ler, aqueles que nos acostumamos, a nossa formação partiu da leitura, e as dificuldades, pelo menos a minha percepção, eu espero estar enganado, quão difícil é, cada vez mais, socializar a leitura, ou socializar o tempo de concentração e de atenção, etc. Ou seja, essa questão das redes, de como o pensamento TikTok, o pensamento instantâneo, a não leitura, a não reflexão, e como isso é uma coisa generalizada hoje no mundo, e como isso dificulta qualquer articulação política de maior fôlego. Como contestar o sistema se não lemos? Como contestar o sistema se não conseguimos um tempo de concentração maior que vá além dos 140 caracteres? Enfim, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Tá? Obrigado. A última inscrita do bloco, de 5. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Marie, eu sou professora da rede privada e sou militante do Põe Rosas Esquerda Diário. Estou muito feliz de ouvir a professora, já vi muito no YouTube, então é sensacional poder escutar e ver pessoalmente. Vou tentar fazer uma pergunta bem breve, na verdade são duas. A primeira é em relação à dinâmica de crises, né, e toda a retomada que a senhora trouxe do Mesaros, que eu acho que tem um elemento, particularmente quando a gente pensa na crise que se abriu com 2008, que é a dinâmica em relação às crises orgânicas e a dinâmica que se dá dos processos de luta de classe que são canalizados para alternativas reformistas e neorreformistas que, na verdade, caem num fortalecimento da extrema-direita. A gente tem visto isso a nível internacional se aprofundando, como, por exemplo, com Podemos, na Espanha, quando a gente pensa também o que foi o Syriza na Grécia e tudo mais. E eu queria que se comentasse um pouco mais em relação ao que significa quando a gente vai refletir esse papel que a conciliação de classes tem de fortalecer a extrema-direita, na realidade. Essa é uma coisa. A segunda coisa era em relação ao debate sobre inteligência artificial, não para fazer o papel de advogada de inteligência artificial de forma alguma, mas de também tentar ver por ângulos de pensar a potencialidade da geração Delta, inclusive, da geração Z, que inclusive organiza protestos no Roblox pela Palestina, ou, por exemplo, no Quênia, acabou de fazer uma puta revolta organizada pelo TikTok, onde, na realidade, se conseguiu subverter o que é esse papel dos algoritmos para poder, enfim, pelo menos causar sérias fissuras em um regime e demonstrar que existe uma juventude que sabe o papel que a FMI cumpre e que é necessário, na verdade, romper com isso. Enfim, desculpa. Obrigada. Voltando aqui para a Virginia e a desafiadora tarefa
de aí em 10, 15 minutos responder a essas questões. Sim, não tem Sim. jeito. Porque você ia falar. Larissa, cadê a Larissa? É muito prazer te conhecer, uma satisfação. Bom, eu sempre desconfio, assim, vou falar bem no geral, quando a gente começa a achar essa juventude, não sabe, essa juventude não consegue. Eu sempre desconfio disso. Não porque a juventude não me ignore, mas porque é uma generalização que eu acho que é bastante difícil de lidar e já coloca a gente numa posição de quase que distância, de desconfiança e de impotência. Né? Então, eu não sei dizer, porque o que a gente tem, eu não pesquiso exatamente essa questão da juventude que não se engaja ou que não faz a sua parte, depois também está no TikTok, que não lê. A gente também está no TikTok. A gente também está nesses. Não, eu não quero defender essas coisas, eu só estou querendo dizer que essa espécie de generalização da impotência como ponto de partida, eu acho perigosa como forma analítica, como forma de compreensão do processo. Bom, você lembrou, né? Lógico, a questão ambiental hoje está diante de um desafio que está muito complicado. Porque, como você disse, a juventude sabe que não adianta fechar a torneira ou apagar a luz, porque é o conjunto que está sendo devastado. E é difícil mesmo você convencer alguém que deva fazer aquilo por alguma razão. Porque ela precisa ter uma razão para fazer. A história dos reflorestamentos, nós não conseguimos. O reflorestamento é uma das maneiras importantes de captura de CO2. Tá? É conhecido no mundo inteiro. É uma das maneiras. E é relevante na captura de CO2. Mas a gente não tem projeto político comum que enfrente isso como um projeto político e não como filantropia que leva uma mudinha de eucalipto da fibra para plantar em casa, porque vai melhorar o ar do planeta. A gente tem. O que está em colocação é que são muitas as lutas, mas elas precisam ter pontos comuns. A gente precisa poder coordenar. E nós estamos sem essa coordenação. Eu estou inventando as respostas. Cadê a Marfim? Claro, se a coordenação dessas lutas fica na mão de alguém que acredita que plantar 3 árvores, não, 3 não, mas 100.000 árvores em Natal resolve o problema ambiental do país, nós estamos mal parados. Ainda que seja fundamental plantar 100.000 árvores em Natal. Ela precisa estar conectada com o conjunto das outras. O que a gente está assistindo é que as nossas lideranças não pensam. Isso é dramático. Eu estou mais preocupada hoje com a nossa liderança do que com a juventude. E estou falando com uma sinceridade que é triste, porque são meus amigos que estão na liderança. A gente hoje tem a universidade, nós vimos na Grécia, nós vimos agora no caso da UER, essa brutalidade lá da UER. Uma parcela dos professores se recusa a discutir com os estudantes, ainda quando o governador é uma coisa como Cláudio Castro. E, em vez de lutar junto com os estudantes por recursos para a universidade, resolve que ela, a reitoria, sabe o que é melhor para fazer. Até chamar a polícia 3 meses depois. Acho que é 3 meses. Então, acho que, de alguma forma, trazer o tema da socialização para mim é sair do terreno das grandes questões abstratas e ir para o mundo concreto. E o tema da questão ambiental exige isso da gente. Lógico, vai aparecer um monte de gente que vai fazer projetos que são bacanas, são legais, mas não, como vai aparecer um monte de grupo de luta por consertar o rio aqui,
ajeitar lá. Nenhuma dessas coisas vai resolver o problema ambiental. Mas sem elas, a gente também não avança, nem no problema ambiental, nem na coordenação da luta. Eu acho que a dificuldade para mim hoje na universidade é a gente conseguir, na nossa sala de aula, enfrentar a fragmentação do docente. Essa é o emburrecimento docente. Não é só emburrecimento, é a aceitação da concorrência, da quantificação, como sendo o único mundo necessário e bom. Isso me apavora mais do que os estudantes. Marina. Marina, eu vou responder bem rapidinho para você. Eu não trabalho com a categoria de neoliberalismo, então eu não acho que a gente está saindo de ciclo nenhum de neoliberalismo. A gente está vivendo uma crise que eu chamei capital imperialismo, porque tem uma tensão entre formas políticas que estão se colocando. Entre a forma política, que é da conversão da luta em luta subordinada. O exemplo são os movimentos feministas, racistas, em que a burguesia, branquinha, bonitinha, vai lá peneirar. Vamos dar o exemplo da burguesia brasileira, não vou pegar da burguesia estrangeira. Magazine Luiza, já ouviram falar da Magalu? Pois é, ela tem a associação, uma associação lá de mulheres no Brasil, congresso, conferência, sei lá o que, da mulher brasileira, que de vez em quando ela convoca, ela promete bolsas para trainee ou para lideranças femininas. Com isso, aí as bolsas já 5 mil, 6 mil, não sei quantos são, não me lembro mais da última. Vão 50 mil mulheres se inscrevem para selecionar 15. Aí 15 era muito pouco, eles aumentaram para 70. Elas atingem 50 mil mulheres na universidade para formar 70 lideranças mulheres para o Magazine Luiza. Não é para mulheres. É para a Luiza Trajano. Qual é a nossa luta aí? Claro que a gente tem de estar o tempo inteiro denunciando, mostrando. Essas mulheres, elas estão vendendo forças de trabalho. Eu não vou atacar as mulheres que ganharam os carros. Mas a gente precisa mostrar para as 50 mil mulheres a papagaiada. Esse negócio. Isso não é só no Magazine Luiza. Está cheio disso. Então, o que eu estava tentando falar é que tem a política que norteou o que se chama capital imperialismo, que foi a política dos APH, ela não desaparece. Ela está em crise, mas ela não desaparece. Ela continua agindo. Só que ao lado dela emerge o fascismo, forças fascismo, porque essa política dos APH nunca abandonou a violência. Nunca, em nenhuma circunstância. A gente pode chamar essa política de democracia social, liberalismo, mas ela foi um redesenho da forma da política a partir dos anos 50, em que você agrega à representação parlamentar uma certa institucionalização da luta não institucional, que agora está balançando. Você vê o fascismo, reinstitucionaliza tudo. Destrói conquista popular mais aceleradamente, mas a escolha é policial militar. O ministro é general. A saúde, por lá e passa. Não tem nada de fim do Estado. É ao contrário. Tem o controle do Estado sem eliminar tudo que cheire à conquista popular e garantir uma coordenação central mais dura. Então, eu vou devagar com o esgotamento do neoliberalismo, porque acho que a gente tem. Eu acho que eu já estou um pouco velha, e eu já vi o nascimento do neoliberalismo, a primeira morte, a segunda morte, a terceira, para eu entender que a gente está lidando com o capitalismo, né? E você tem toda a razão, Camila Harris não muda nada. Felipe, crise política ibérica. Qual o papel da China? Vamos direto. Eu não tenho resposta total. Eu tenho alertas para pesquisa sobre a China. A primeira, que é mais ou menos evidente, que
A China é formada no molde do capital imperialista tradicional, da concorrência, mas você tem um bloqueio político, a expansão da forma política do capital imperialista. E não entrou na China, não entrou essa massa de entidades, até aqui, pelo menos, não entrou. O Partido Comunista consegue ter uma coordenação central, de cima para baixo, não exatamente de baixo para cima, mas uma coordenação com uma capilaridade bastante grande. Isso é socialismo? Não, isso é capitalismo. Mas a forma política ele tem uma diferença. A China é um país pós-revolucionário. A gente vai ter de analisar as contradições da China à luz das transformações que processos revolucionários exercem. Senão, alguém diz para mim, não, mas a gente pode copiar a China, você já viu, vocês têm visto. A gente pode fazer igual a China está querendo a gente ajudar a gente a fazer. Eu digo, então vamos fazer uma revolução para tirar essa burguesia podre que está aqui. Não, isso não. Então, para copiar a China só da segunda etapa? Não, acho que a discussão do papel da China é uma discussão grave e séria. Em princípio, a concorrência está colocada no termo da produção mesmo. Mas também está colocada no termo do fornecimento de matéria-prima. Portanto, a gente pode dizer que a China não está colonizando ou montando negócios militares, montando bases militares, e não está mesmo, não está avançando nos outros países militarmente, como fizeram os Estados Unidos, mas se ela continua se expandindo no capital, a tendência é que essa concorrência livre crescentemente uma necessidade de enfrentamento. O capitalismo se modifica, não houve um enfrentamento entre o bloco ocidental e o bloco soviético no período da Guerra Fria. O temor da bomba coloca problema. Então, a gente não tem como dizer vai ser isto ou vai ser aquilo. A gente hoje tem uma massa de trabalhador muito gigantesca no mundo. A China vem propondo, o que a China vem propondo é a tal da multipolaridade. E, teoricamente, é para enfrentar o imperialismo dos Estados Unidos e da Europa juntos, que pioraram dramaticamente, exasperaram dramaticamente as suas formas, Gaza novamente as suas formas, de colonização, de racismo, de justificação. Hoje, o cara que está contra a Gaza, que é o José Borrell, que é o representante das relações internacionais do Congresso Europeu, do Parlamento Europeu, ele disse, um pouco antes do início da Guerra de Gaza, a lindeza de que a Europa era um jardim, cuidado, bem cuidado, e que a gente tinha de cuidar para que os bárbaros não destruíssem. Ele disse essa beleza. Ele ainda é o representante diplomata do Parlamento Europeu. Mas agora ele não pode mais falar isso, porque agora a Europa está pagando para bombardear Gaza e ele acabou o argumento. Tem um problema que a concorrência com a China exaspera digamos assim, as formas de enfrentamento. Esse é o problema clássico, tradicional. Só que essa exasperação de guerra de Gaza, de guerra da Rússia contra a Ucrânia, na verdade, da guerra da Rússia contra a OTAN, no terreno da Ucrânia, essas guerras só podem piorar a questão militar. Elas não apontam para nada. Ao contrário, só para exasperação. Então, e Gabriel, acho que eu já te respondi também para a Maria, já tem 10 minutos. Não, é que o rapaz da administração do prédio veio já ali na porta, olhou para a gente, estava quase finalizando. Então, estamos finalizando. Gostaria, mais uma vez, em nome não só do Departamento de Serviço Social, de Administração, né? Virginia ter aceitado o convite, mas todas as pessoas aqui que
que vieram de diferentes departamentos, docentes de graduação e pós-graduação, nessa noite para esse nosso diálogo. A gente... Eu queria agradecer especialmente a vocês a paciência de até agora aqui. A gente precisa construir juntos. Aqui é lugar de pensar, mas não só de pensar. Tem que pensar direito, tem que pensar com o Vitor. Então, bora. Bom, a gente... De preferência que não seja... Virgínia, pode retirar Oh, que lindo! Obrigado. Gente, obrigada pelo presente. Eu vou abrir aqui, eu estou com fome.